bem-vindos, sejam bem-vindos à sessão experimental da mentoria da formação de executores, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo, né? Parabéns por ter tomado essa decisão de estar aqui nessa reunião exclusiva junto a um grupo seleto de executores, né? Pessoas que decidiram parar de adiar e começar a realizar, tá? Como combinado, hoje a gente vai falar sobre o mapa da execução, tá? Eu vou detalhar para vocês os 3 passos simples para você justamente tirar o seu planejamento do papel e começar a realizar. E aí, minha gente, qualquer coisa, se vocês forem tendo dúvida, só vão colocando aqui no chat, tá? Vocês vão digitando que eu vou, né, lendo aqui ao decorrer do nosso bate-papo, tá? Tranquilo. E um ponto importante aqui também, né? Eu não vou falar aqui para você que depois dessa reunião todo mundo vai sair realizando, né? Não. Porque aqui eu vou trazer o plano, passo a passo para você. Mas cabe a você executar, colocar a mão na massa para tornar isso realidade, tá bom? E antes de começar, minha gente, eu queria saber de você, né? O que é que trouxe você aqui hoje, né? Qual plano você quer tirar do papel? Qual é o sonho, o objetivo que você quer realizar em 2023, tá? Me conta no chat, né? O que é que você não pode mais adiar e precisa realizar, tá bom? Se você sentir de compartilhar comigo, vai ser muito bacana, até para eu ter uma noção, né, de como que eu vou ajudar você hoje, tá? Para tirar esse plano do papel e tornar ele realidade. E aí, quem vai compartilhar comigo? Por que que você tomou a decisão de estar aqui hoje? É só isso, né? Qual o sonho que você tem? Ó, a Crícia colocou ser professora de inglês. Que bacana, Crícia, muito bom. O Diego, estou criando um produto digital. Bacana. E a gente vai conversar, minha gente, aqui nessa reunião, justamente como a gente pega esse sonho, transforma numa meta, tá? E dessa meta a gente cria um plano de ação, um plano de execução para tornar o nosso objetivo, né, real, tá bom? Então, bacana que vocês já começaram a compartilhar, fico feliz, tá? E é isso, vamos começar, né? Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, aí vocês vão me dando feedback se estão olhando, estão conseguindo ver a apresentação daí. Conseguiram ver a apresentação? Tudo certo? Me dá só o ok aqui, que daí eu já começo. Perfeito. Bacana, minha gente. Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o mapa da execução, tá bom? Os 3 passos simples para você tirar o seu planejamento do papel e tornar ele realidade em 30 dias, tá bom? E aí, aqui, claro que a gente vai ter metas nesse encontro, né? Eu tenho 3 metas com você hoje, tá? E o meu objetivo é te mostrar como é possível, nos próximos 30 dias, você. Primeira meta, minha gente, ter clareza do que você deseja realizar. Eu quero também que você entenda como é que você pode ser mais específico quando você for elaborar o seu plano de ação. E eu quero que você seja realista com sua situação atual, para que você mantenha consistência na sua execução. Ah, Carla, entendi, mas e por que que isso é importante? Primeiro ponto, por que que é importante você ter clareza do que você deseja realizar? Porque quando você tem clareza, minha gente, isso traz mais consciência para o seu processo, tá? Você não sai executando por executar. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe aonde aquela ação ela tá te levando, tá? Então, por isso que é importante você ter essa clareza, porque ela vai trazer mais consciência para o seu processo e vai fazer você despertar muitas vezes do piloto automático que você se encontra, né? Que você está executando, mas nem sabe aonde você quer chegar, tá bom? Segundo ponto, é importante você ser específico no seu plano de ação. Por quê? Porque isso não abre margem para você não executar o que precisa ser feito.
Como assim, Carla? Lembra que aqui no começo eu pedi, né, para vocês falarem um pouquinho dos sonhos que vocês têm, que quer tirar do papel em 2023? A Crícia falou professora de inglês, o Diego falou de criar um produto digital, mas a gente, para fazer com que essa nossa meta, né, não abra margem para dúvidas, a gente vai pegar esse sonho, né, esse desejo que você tem, a gente vai transformar ele numa meta, tá bom? E dessa meta, para a gente transformar nessa meta, que vai ser algo mais palpável, para a gente transformar num plano de ação, a gente vai transformar justamente o quê? A gente vai ter um passo a passo para você atingir o resultado que você deseja. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: uma meta sem um plano é apenas um desejo, é apenas um sonho. É muito bom a gente sonhar, mas a gente tem que fazer com que esse sonho se torne realidade. Então a gente precisa pegar esse sonho, transformar numa meta, né, para ficar algo mais palpável e a partir dessa meta ter um plano de ação, um plano de execução para tornar essa meta realidade, tá bom? E o terceiro passo, né? Eu falei que é importante você ter consistência na sua execução. E por que que isso é importante? Porque você começa a colher resultados. Isso faz com que você confie em si mesmo e te motiva a fazer mais, tá? Aqui vocês vão entender que eu quero que vocês comecem com as condições que vocês têm agora, tá? Eu não vou querer que você espere o cenário perfeito para começar. E quando você se coloca em movimento, minha gente, quando você se coloca ali em execução, você vai ver os resultados acontecendo. E a partir do momento que você vê esses resultados acontecendo, você passa a confiar mais em si mesmo e isso te motiva a fazer mais. E uma das formas mais eficazes de motivação humana é o progresso. Quando você sente que você está avançando, você quer continuar nesse processo, tá bom? Então, são as 3 metas que eu tenho aqui com você. Você ter clareza do que você deseja realizar, você ser mais específico no seu plano de ação e você ter mais consistência na sua execução. E aí eu quero saber de você agora, tá? Dentro do que a gente conversou, qual dessas metas hoje é mais importante para você? É importante para você ter mais clareza do seu problema. Ah, Carla, não tenho clareza de onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Isso ainda está meio escuro para mim. Não, Carla, minha maior dificuldade hoje é que eu até sei aonde quero chegar, mas eu não consigo ser específico quando eu vou definir a minha meta, eu não consigo elaborar o meu plano de ação de forma a executar isso na minha rotina. Ou não, Carla, eu consigo, eu tenho clareza, traço minha meta, sei fazer o meu plano de ação, mas eu começo e não consigo continuar. Eu não tenho consistência na minha execução. E aí, qual que é o mais importante para você hoje? Ó, a Crícia já falou aqui todos, né, Crícia? Então, é justamente isso. E assim, né? E tudo parte da clareza, né? Para você justamente definir a sua meta, para você fazer o seu plano de ação e ser consistente nela, isso tem que estar muito claro para você. Alguém mais tem alguma meta? Tem algo que esteja claro aí para você? É bacana, minha gente, vocês irem se fazendo essas perguntas, porque isso também vai trazendo clareza para o seu processo, tá bom? Tudo aqui é para realmente ficar mais claro para você e você dar o seu próximo passo. Ó, o Igor falou todos, o Vinícius mantém o foco, né? Então, o foco vem muito aqui, Vinícius, de como tá o seu plano de ação, tá? Talvez o seu plano de ação não esteja tão específico, não esteja tão detalhado como fazer para atingir essa meta, né? E também a questão da consistência na execução, tá? E aí é justamente proteger distrações, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bacana, minha gente. E aí eu quero saber também com qual perfil você mais se identifica hoje, tá? Por quê? O que acontece, né? Você é daquele tipo que tem consistência na sua execução, já tem consistência, tá? Você já faz, você já coloca em ação e você quer melhorar esse desempenho. Você quer trabalhar menos, porém melhor. Você quer produzir mais em menos tempo. Ou não, Carla, eu começo a executar, mas no meio do caminho eu paro. Eu não consigo manter esse ritmo por todo o tempo, tá? Ou você se identifica com 3, que você nem começa a executar e nem sabe por onde começar, tá? A Crícia falou aqui, ó, o 2 e o 3, a Carliane, o perfil 3.
Esse aqui, minha gente, os que nem começam a executar e nem sabem por onde começar, isso aqui muitas vezes origina, tá? De falta de clareza, também de medo, né? Medo do julgamento, do que o outro vai achar, o medo do fracasso, o medo de começar algo e dar errado, tá? E também paralisia decisória. Se vocês pararem para pensar, a gente está exposto a tanta informação hoje que às vezes a gente nem sabe qual decisão tomar, qual caminho seguir. E isso acaba acarretando uma paralisia decisória, tá certo? E aí aqui, ó, o Vinícius falou 1 e 2, bacana, o Diego já no ponto 1, né? A Aline falou 2. Então, assim, que bom que está fazendo sentido aí para vocês. Vocês já estão começando, né, a identificar. E aí o Diego fala aqui, para mim o medo do resultado foi a maior dificuldade. Mas quando mais cedo romper o medo, melhor. Justamente. É isso aí. E a Carliane falou aqui, penso demais. A questão do pensar demais é algo que muitas vezes trava, né? Porque a gente fica naquela do perfeccionismo e acaba não colocando em ação, que é até um dos tipos de procrastinação, né? O perfeccionista. Mas é algo que pode ser super trabalhado, tá, Carliane? E aí, minha gente, e hoje, né? Qual que é o seu maior obstáculo para elaborar um plano de ação simples e claro para executar? E aqui eu trago a resposta para você. Normalmente a dificuldade é por não ter clareza, tá? De onde você está e nem para onde você quer ir, ou por ser um plano que não é específico em relação aos objetivos que você definiu, ou até mesmo por não saber como inseri-lo na sua rotina para que seja executado de forma consistente, tá certo? E por que eu estou falando isso, né? Me apresentando para vocês até aqui agora, eu sou a Carla Capozoli e, minha gente, eu vim da engenharia mecânica, tá? Então vocês vão perceber um pouquinho que ser objetiva, prática e simples, tá? No meu DNA. E toda a minha formação foi na área de exatas, tá? Eu cheguei a fazer um mestrado na Itália em engenharia automotiva e trabalhei por 2 anos com planejamento e melhoria contínua de processos. Só que em 2019 eu resolvi sair do CLT e empreender no ramo de franquias. Eu não estava satisfeito com a vida que eu tinha, né? Nem com a qualidade de vida, nem também com o salário que eu ganhava. Então foi quando, né, eu decidi empreender, né, com a empresa que eu trabalho até hoje, está em paralelo às minhas mentorias. E de lá para cá já são 4 anos atuando como empresária no segmento de marketing e publicidade. E desde lá já são mais de 30 campanhas realizadas aqui com grandes clientes no Espírito Santo, né? Eu sou pernambucana, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, mas eu já moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, tem 6 anos. E por que eu estou falando tudo isso? Por quê? O que é que me possibilitou sair do CLT e empreender? O que é que me possibilitou tirar esse plano do papel e tornar ele realidade, tá? Primeiro, eu tinha clareza do que realmente eu queria e era importante para mim, tá, minha gente? Pelo menos naquele momento. Eu tinha clareza do meu próximo passo. Às vezes eu percebo que as pessoas querem ter clareza de 2, 3, 4 anos para frente. Você precisa ter clareza do seu próximo passo. Isso precisa estar muito claro para você, tá bom? E uma coisa importante também, você tem que ter clareza do que você não quer. Eu não queria mais aquela vida que eu tinha, tá certo? E ter um plano simples e claro do que precisava ser feito diariamente, aliado a ferramentas e processos que me permitiram fazer isso de forma segura. Isso me fez com que eu executasse. E executasse no caminho correto, tá? Eu não executasse de qualquer forma. Em outro ponto, ser consistente. Entendi que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Eu podia não fazer nada, mas também eu não ia colher resultado nenhum, tá bom? Então, assim, esses 3 pontos que eu detalhei para você foi o que fez eu tirar aquele plano do papel e tornar ele realidade, tá bom? E isso também, esses mesmos 3 passos, minha gente, me fizeram tirar do papel 2 mentorias. Uma que é a formação de executores, que eu já falei aqui para você, e outra que é a Potencializa também, minha outra mentoria. Então, vocês percebem que, mesmo com outro trabalho em paralelo, eu também consegui tirar outros projetos do papel, tá certo? Então, isso é o que eu queria trazer para você aqui, tá? Foi ter clareza, foi ter um plano simples e claro para executar e ser consistente na minha execução, tá certo? Tá fazendo sentido até aqui, minha gente? Vão dando um ok aí no chat, tá certo? Mas aí eu trago um resumo aqui para vocês, né, para entender o que é que a gente falou até agora. Existe uma grande dificuldade hoje
em executar um plano de ação, tá? Que pode tanto fazer com que você tire aquele seu projeto do papel e torne ele realidade, quanto incorporar um novo hábito que há tempos você vem adiando. Mas qual é o grande problema? É porque as pessoas não sabem como fazer. E quando fazem, não executa da maneira correta. Lembra que eu falei aqui? Às vezes tem pessoas que até fazem, né? Mas às vezes não conseguem ter consistência nessa execução. E isso faz o quê? Com que você acabe se frustrando e deixa para depois, tá certo? E, minha gente, um ponto também é porque muitas vezes a gente está olhando muito o caminho do outro e esquece do nosso próprio caminho, né? E você tem que se lembrar que cada um tem uma necessidade e um cenário aqui, tá bom? E você precisa respeitar esse seu cenário. É o cenário em que você se encontra. É uma coisa que eu trabalho bastante quando eu vou fazer análise de rotina, é justamente isso. Cada pessoa tem uma rotina diferente. Então, eu tenho que analisar a necessidade daquela pessoa para aquele momento. E quando a gente fica se preocupando muito, porque o outro já está lá na frente e você está aqui, mas o outro precisou começar. E você precisa dar o seu primeiro passo também, tá bom? E isso faz com que o quê? Com que a gente queira o resultado para ontem. E não tenha paciência. Então, se a gente não tem paciência de plantar, como é que a gente vai colher, tá certo? Então é uma coisa muito importante, porque lembre que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o melhor caminho aqui, minha gente, é você ter clareza, pelo menos do seu próximo passo, é você ser específico quando você for traçar os seus objetivos, né? E você aprender a jogar o jogo do progresso, para usar a consistência a seu favor. E é agora que a gente vai aprender, né? Mas aqui vamos detalhar isso, tá? Ainda mais para você. Ou seja, você vai entender agora, minha gente, que você não precisa do cenário perfeito para começar. Eu quero que você comece a colher resultados com as condições que você tem hoje. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas essa frase aqui eu carrego comigo, que é começar pequeno permite que você comece agora. E é o meu lema, tá? O meu acordo também com meus mentorados. Por quê? Porque você começa. Você não espera o cenário perfeito. Você começa com as condições que você tem agora, tá bom? E aí, preparados para detalhar cada tópico aqui desse. Estou lendo aqui os comentários. Ó, o Diego até falou aqui, no final a gente responde, tá, Diego? Certinho essa dúvida aqui da mentoria. Mas com certeza. E aí, minha gente, a gente vai detalhar aqui agora o primeiro ponto, tá bom? Que é justamente a clareza do que você deseja realizar, tá certo? Quem tem uma mentalidade organizada, e eu quero que vocês comecem a construir essa mentalidade, tem clareza dos resultados que pretende alcançar, tá certo? Quem não tem essa clareza de destino, fica tentando fazer de tudo e ter tudo. E sabe quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada? Pronto. Então, aqui eu quero que vocês tenham um caminho, né? Eu quero que vocês saibam onde vocês querem chegar, tá certo? E aí eu trago aqui esse conto, né? Até da Alice no País das Maravilhas, que eu gosto bastante, né? Que ele fala bastante sobre isso. Alguém aqui conhece esse conto? Eu acho que vocês devam conhecer, né? Em um certo momento da história, a Alice foge do lugar em que ela está e acaba na floresta, sem saber que rumo tomar. Vê um sorriso entre as árvores e surge um gato, a quem pede indicações. Alice perguntou: Gato, você pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar, Alice, para onde você quer ir. E aí Alice fala: Mas eu não sei para onde ir. E aí o gato fala: Se você não sabe para onde ir, Alice, qualquer caminho serve. E, gente, vocês precisam saber para onde vocês querem ir. Vocês precisam saber onde vocês querem chegar, tá bom? Porque de nada adianta se isso aqui não estiver claro para vocês, vocês não vão definir metas, não vão botar plano de ação e nem vão ser consistentes na execução. Porque o porquê também que vocês estão querendo alcançar os sonhos que vocês têm hoje, ele precisa estar muito claro para você. Porque naquele dia que faltar motivação, você vai fazer mesmo sem vontade, tá bom? E por isso você precisa despertar desse piloto automático em que você se encontra hoje, né? Ou seja, trazer mais consciência, gente, para suas ações diárias. Treinar mais, estar presente no aqui e agora, né? Treinar mais
e entender o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu estou executando essa tarefa, para onde essa tarefa está me levando, tá? Eu estou realmente alocando meu esforço e minha energia na direção correta ou, ou na direção contrária? Porque, assim, né? Uma coisa também é importante salientar: de nada adianta você executar e estiver executando na direção contrária, né? Então, muito esforço e energia na direção contrária, você só vai perder tempo, tá bom? E aí, Carla, tudo bem. Eu sei que eu tenho que ter clareza, mas como é que eu tenho essa clareza? Né? Não é tão fácil para mim ter essa clareza hoje. E aí eu quero que você faça a reflexão desses pontos aqui, tá? Que vai ser uma forma de você começar a entender melhor a sua situação atual, né? E a sua situação desejada. Então, o que é, minha gente, que mais te incomoda e que você precisa resolver agora, tá? Lembra que no começo eu falei assim, por que que você tomou a decisão de estar aqui comigo hoje, numa terça-feira, às 7 horas da noite, tá? Então, o que é que está te incomodando? Só você no fundo sabe o que é que está te incomodando e que você precisa parar de adiar e você precisa realizar. Você precisa começar a executar, começar a colocar a mão na massa. O que é que te incomoda hoje? Tá? Se você não quiser escrever, coloca, escreve num papel do lado. Mas isso é importante estar claro para você. E aí, a partir do momento que você entende, né, o que mais te incomoda hoje, que você precisa resolver, você precisa tirar do papel, já passou do tempo de adiar e dar desculpas para adiar isso. Você precisa entender aonde você quer chegar, né? Vamos supor que esse problema, isso que te incomoda hoje, estivesse resolvido. Imagina, né? Como é que você se imagina? Como é esse cenário em que você se imagina, né? Daqui a 6 meses, né? Vamos pensar numa meta ali de curto prazo, 6 meses, um ano. Como é que você se imagina quando esse problema estiver resolvido? Né? Você tiver tirado esse sonho do papel e tornado ele realidade. Como é que você imagina como estaria a sua vida hoje, tá? E aí, a partir do momento que você você entende, né, o seu problema atual e você sabe onde você quer chegar, você pode pensar, o que é que está me impedindo de chegar lá? Lembra que a gente refletiu lá no começo, a Carliane falou, a Crícia também, o Diego, sobre algumas coisas que impedem de chegar lá, falta de clareza, medo. O que é que está impedindo você de chegar lá? É importante que você saiba, tá? E não minta para você mesmo. É importante que você identifique isso, tá certo? E aí um ponto que eu deixo aqui, né, para você tornar esse caminho mais fácil, que eu chamo de execução intencional, né? A gente remover obstáculos para tornar a nossa execução mais tranquila, né? Com menos esforço. Lista uma coisa que hoje você pode eliminar da sua rotina. Uma coisa que não está mais te agregando. Uma coisa que só faz sugar a sua energia e o seu tempo, tá? Carla, conviver com pessoas que têm uma energia ruim, sabe? Tem aquele tipo de pessoa que foca mais no problema do que na solução. Se afasta, tá? Carla, eu me distraio muito no meu dia, né? O Vinícius falou até da questão de manter o foco. A gente aqui, você vai entender que ninguém aqui precisa ser forte, você precisa ter estratégias para blindar as distrações ao seu redor. Você precisa preparar o seu ambiente para manter o foco, tá? Até porque proteger o seu ambiente é a sua maior responsabilidade, tá bom? E aí, né, falando do que a gente falou aqui da situação atual e da situação desejada, então, a partir do momento que você entende a sua situação atual, lembra que é que mais está te incomodando agora, e você entendeu onde você quer chegar, a sua situação desejada, você conhece e você entende o seu problema. Poxa, Carla, mas por que tu tá tão feliz que agora eu sei qual é o meu problema? Porque quando você tem conhecimento do seu problema, é agora que você sabe onde você vai alocar a energia e o esforço no caminho correto. Porque isso está claro para você, tá certo? Quando você tem consciência do seu problema atual, você passa a alocar energia em algo que você tem conhecimento. Então, você começa a ir no caminho correto, tá certo? Você começa a entender, e isso vai começando a ficar mais claro ainda para você. Fez sentido, minha gente? Tá fazendo sentido aí? Vai me dando ok, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí você vai passando a ter mais clareza no que você deseja realizar. Minha gente, que bom, que bom. E aí
tem essa frase aqui que eu gosto bastante, porque sem conhecimento não existe a possibilidade de uma nova consciência. Por isso que, se vocês não entenderem qual é o problema hoje, de nada vai adiantar, porque vocês não vão despertar, né? Vocês não vão entender o que é que precisa ser resolvido agora, certo? E sem consciência não há transformação. Por isso que o primeiro passo para você tirar o seu plano de papel e tornar realidade é ter essa clareza, tá certo? Ter clareza do que você deseja realizar. Eu não quero que vocês fiquem indo aqui para qualquer caminho, mas vocês saibam para aonde vocês querem chegar, né? Pelo menos o seu próximo passo, tá certo? Bastante anotações. Que bacana, Vinícius, bacana mesmo, tá? Justamente, Aline, não dá para a gente despertar sem saber o que precisa ser mudado primeiro, né? E aí a gente entra no segundo ponto, tá? Que é justamente a gente ser mais específico no nosso plano de ação, né? E como é que a gente. Aí eu falo aqui, né? Saiba que quanto mais específico você for, você menos abre margem, por quê? Para dúvidas. Na hora que você for executar os seus projetos. Tá certo, Carla, mas e aí? Como é que eu posso ser mais específico? E aqui, uma forma de vocês serem mais específicos vai começar pela meta, tá certo? Lembra que eu falei aqui que você tem um sonho, você tem um desejo, mas a gente tem que tornar esse sonho e esse desejo palpável. A gente tem que tornar, e a gente tem que tornar esse sonho uma meta, tá certo? Por exemplo, né? E aqui eu vou trazer a metodologia SMART para a gente trabalhar essa meta, tá? Primeiro, sua meta precisa ser específica, né? Como assim, Carla? O que exatamente você quer? Por exemplo, se você fala para mim que em 2023, né, você quer colocar mais dinheiro no seu bolso. Eu quero ganhar mais. Tá certo, mas ganhar mais, percebe que está muito generalista essa meta? Ela te leva para tudo que é canto, menos para onde você cair. Você quer ganhar mais quanto, Carla? Eu quero R$ 2.000 a mais. Já começa a ficar interessante, tá bom? Então, percebe que agora você deu especificidade nessa meta. Né? Você quer ganhar R$ 2.000 a mais, ok. A sua meta precisa ser mensurável. É importante que você meça o seu progresso. Você precisa medir, minha gente. Né? Se você está conseguindo chegar lá. E se você não está conseguindo chegar lá, você precisa fazer uma revisão, você precisa entender o porquê que você não alcançou essa meta. Então, é importante que de tempos em tempos, sim, você meça o seu progresso. É a mesma coisa quando a gente quer começar uma dieta. Né? É importante que você vá no nutricionista de tempos em tempos para ele fazer o seu acompanhamento, tá? Entendeu? Para você ele ver a sua evolução. Então não é traçar uma meta, deixar para lá, não, é realmente acompanhar para ver se aquela meta ali, né, você está no caminho certo para atingir aquela meta. E aí a sua meta precisa ser atingível. Como assim, Carla? Eu percebo que o que faz muitas pessoas se frustrarem, né, e acabar executando e não mantendo a consistência é colocar uma meta muitas vezes irreal, uma meta que não está de acordo com a condição da pessoa ali. Eu não estou falando aqui que vocês devam colocar uma meta, tipo assim, tem que ser uma meta desafiadora, tá? Até para tirar você um pouco da sua zona de conforto, mas não pode ser uma meta impossível. Né? Porque se é uma meta impossível, você acaba se frustrando e você não faz. Então, você não faz nem um pouco, nem um muito, você não faz nada. Então, ela tem que estar bem dosado. Então, por exemplo, em relação ao ganhar mais, que eu falei aqui, né? Você vai fazer um histórico, né? Até quais foram os aumentos que você tiveram em relação a dinheiro nos últimos meses? 2.000 tá ok para você? É alcançável? É, Carla, então vamos trabalhar nessa meta, tá certo? Relevante, a sua meta precisa ser relevante. Por que essa meta é importante para você? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Carla, eu preciso pagar o plano de saúde do meu pai, da minha mãe. Eu preciso fazer isso. Tá claro para você por que você precisa fazer isso? Carla, eu quero colocar o meu filho numa escola melhor. Tá vendo? Vai dando mais clareza por que você quer mais dinheiro hoje. Ah, Carla, eu quero mais conforto para minha família, né? Eu quero viajar com meu esposo. Então, assim, detalha por que essa meta é importante para você, tá? Porque naquele dia, lembra que eu falei para você? Quando você não tiver com vontade de executar nada, você vai olhar para os seus porquês. E eles que vão te mover, tá? Eles que vão fazer você agir mesmo sem vontade, né? E temporizável. Em quanto tempo você quer alcançar essa meta? Você falou para mim, eu quero ganhar R$ 2.000 a mais, tá certo? Mais R$ 2.000
Até quando você quer ganhar isso? Ah, Carla, até outubro aqui de 2023 eu quero atingir essa meta. Tá bom, a gente vai traçar um plano para atingir essa meta até outubro, tá? Porque nós seres humanos, somos procrastinadores, tá? 95% das pessoas procrastinam em algum nível. Então, a gente precisa ter prazos. Prazos criam urgência. Então, a gente vai se colocar em movimento quando a gente coloca prazos. Por exemplo, tem uma lei que fala que o trabalho ele tende a ocupar o tempo disponível que tem ali para realização. Então, por exemplo, se você trabalha em um determinado relatório, você tem a tarde toda, você vai ficar a tarde toda fazendo aquilo. Agora, se dê 50 minutos para fazer aquilo e cumpra, né, os acordos que você faz aí com você mesmo, tá bom? Então, entenderam aqui essa parte da Matchmart? Até a Crícia no início tinha falado, né, Crícia, da questão de ser professora de inglês. Então, assim, você pode detalhar mais essa meta, tá? Até quando você quer realizar esse sonho, né? O porquê que você quer atingir isso, por que isso é importante para você, tá bom? Então, você pode detalhar ainda mais para não abrir margem para você não realizar essa meta. O Diego falou de criar produtos digitais, né, Diego? Então, até quando você quer criar esses produtos? Quais são os produtos? Quantos produtos? Tá? Então, vamos detalhar essa meta, porque aí a gente não abre margem para não fazer, tá bom? E aí eu trago só um resumo, né? Para você não falar, não diga apenas quero dinheiro, mais dinheiro, tá certo? Diga dentro de 7 meses quero aumentar a minha receita em R$ 2.000, tá? Percebe como fica muito mais claro, né? Dentro de 7 meses quero aumentar minha receita em R$ 2.000. Sua meta tem objetivo, ela tem valor e ela tem prazo, tá? Então, assim, peguem os sonhos, aquilo que a gente conversou no início, e comece a ser mais específico. Né? E aí Diego falou, o problema é decidir quais. Então, mas aí é justamente você precisa decidir, né? Para poder eliminar o que não é essencial. Pensa no que realmente é prioridade para você, tá? E vai trazer o resultado que você quer hoje. E aí, como é que você torna o seu plano de ação mais claro? A partir do momento que eu tinha um sonho, né? Eu tinha só um sonho aqui de ganhar mais dinheiro. Agora eu entendo, né? Que eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar mais R$ 2.000 a mais dentro de 7 meses. Como é que é o plano? Qual vai ser meu plano de ação? O que é que vai ser possível, né? O que é que eu vou precisar fazer para atingir esse resultado? Então vamos lá. O que é que você quer alcançar com essa meta? Ah, eu quero alcançar um aumento de receita em R$ 2.000. Massa. Por que eu quero atingir essa meta? Ah, Carla, eu quero proporcionar mais conforto para mim e para minha família. Massa. Lembra que a gente detalhou isso aqui? E como é que eu vou atingir essa meta? Identifique os requisitos e as necessidades para que você consiga cumprir o objetivo. Tempo, formação educacional. Você vai precisar investir em algum conhecimento para ganhar esses R$ 2.000 a mais no seu salário hoje? Network, você vai precisar se inserir em alguns meios, conhecer pessoas. Então, assim, o que é que você vai precisar fazer? Como assim, né? Não ficou claro? Então, vamos lá. Por exemplo, quem é empreendedor que está hoje aqui? Me conta aí no chat só para eu ter uma noção. Então, se você é empreendedor, o que é que você pode fazer para ganhar mais dinheiro hoje, né? Colocar mais dinheiro no seu bolso? Você pode criar um novo produto ou serviço de modo a solucionar algum problema específico do seu nicho, né? Ou você pode aumentar o valor do seu produto ou serviço hoje, implantando melhorias e diferenciais para os seus clientes. Aqui você já tem um como, você tem duas soluções que você pode fazer hoje para colocar mais dinheiro no seu bolso, tá bom? Ou não, Carla, eu sou CLT, o que é que você pode fazer? Você pode falar com o seu chefe? Você pode conversar com ele o que é que você precisa fazer para ter esse aumento, tá? Então, é um ponto, né? É um como aqui você pode fazer para ter esse aumento no seu salário. Ou você vai arrumar um novo emprego, tá? Se você percebe que ali você não tem mais crescimento naquela empresa, você procurar outro emprego ou estruturar um novo projeto em paralelo. Ou você ter um projeto que vai te trazer aquela renda extra, né? Aquela renda não, aqueles R$ 2.000 a mais que você quer no seu salário hoje. Então, percebe que vocês têm que ter esse como, né? Porque se você não tivesse como, você não entende como é que você chega lá, né? Você não tem um passo a passo para atingir o resultado que você quer hoje. E quem é o responsável por administrar essa meta? É você? Você faz tudo sozinho?
Você tem alguém que pode te ajudar com isso? Não, Carla, é só eu mesmo, então você é o responsável. E onde é que eu vou executar essa meta? A sua meta precisa ser inserida de forma intencional na sua rotina, tá? Se você não tiver uma rotina para executar, como é que você vai tornar essa meta realidade? Como é que você vai tirar esse plano do papel? Por exemplo, né, a gente falou de arrumar um novo emprego. Arrumar um novo emprego pode ficar abstrato, né? O como eu vou ganhar. Mas se você pensa assim, para arrumar um novo emprego eu preciso fazer o quê? Eu preciso me candidatar a algumas vagas. Carla, eu tô sem tempo, eu não consigo. Você não consegue se candidatar a uma vaga por dia? Imagina, isso ao longo de 5 dias, você já vai ter se candidatado a 5 vagas, entendeu? Então, você não consegue pegar ali 10 minutos para se candidatar a uma vaga, para fazer algo que você está querendo tanto, percebe? Que a gente transformando em micrometas, a gente consegue tornar ela também mais palpável, né? E realizar. E quanto você vai precisar investir para atingir essa meta, tá? Isso que você vai precisar fazer, né? Criar um novo produto, se você for empreendedor, melhorar, né? Aumentar o preço, mas melhorar o seu produto. Você precisa, vai ter um custo para divulgar esse seu novo produto, né? Investir em marketing, o quanto que você vai precisar separar para isso, tá bom? É o seu negócio, né? Você precisa investir nele. Ou você vai investir seu tempo, né? Que tempo é o que é mais valioso, né, minha gente? Então, você vai investir seu tempo, vai investir dinheiro nisso aí. E quando que você vai executar? Dentro de 7 meses, tá? Que é dentro do prazo que a gente trouxe aqui para você. Ficou claro? Tranquilo aí? Tá fazendo sentido? Já já a gente já vai para o último passo aqui, tá? O último passo para a gente discutir que é a questão da consistência na execução. Alguém tem alguma dúvida em relação à meta, em relação a ser mais específico com a meta? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui que a gente vai fazendo. Pega uma, duas pessoas para fazer junto, tá? Pegar essa meta e detalhar realmente para ter um plano para poder chegar lá. E aí, o que acontece, né? Agora a gente veio para o terceiro passo, que é a questão de você ter consistência na sua execução. O melhor lugar para buscar aprimoramento é nas pequenas mudanças que podem ser obtidas naquilo que se faz com frequência. Há poder na constância e na repetição. Ou seja, uma coisa que eu quero aqui é que vocês não subestimem o poder do pequeno quando feito com consistência, tá? Não subestime o poder da pequena ação que você faz ali diariamente, né? Eu percebo que as pessoas acham que só vão atingir um resultado se fizer muito em um determinado dia, mas aí você vai fazer muito por quanto tempo? Depois você vai parar e não vai fazer mais, né? E a mesma coisa, né, em relação muitas vezes fazer dieta. Se é um projeto que você quer fazer para sua vida, porque você vai cortar tudo de vez, vai aos poucos para você ir conseguindo manter a consistência, né? E conseguir manter esse ritmo a longo prazo, tá bom? E aí, minha gente, claro que como bom engenheiro eu tenho que trazer um gráfico, né? E esse gráfico aqui, ele retrata bastante, né, do você ser 1% melhor todo dia, tá? Então, olha, quanto 1% melhor todo dia ao longo de um ano, né, dos 365 dias, você está o quê? 38 vezes melhor, né, do que quando você começou. E aí uma coisa que é importante você entender é que o sucesso não necessariamente ele vai estar em transformações únicas na sua vida. Algo que você fez em um determinado dia, em uma determinada semana que foi super diferente. Normalmente ele vem do resultado de hábitos diários, daquilo que ninguém vê, né? Que você está fazendo ali todo santo dia, tá bom? Então, ponha isso na cabeça de vocês também. E aqui, uma coisa importante, né? Sobre você manter a consistência. Tá certo, Carlos, eu entendi, mas como é que eu consigo ser mais consistente? Um primeiro ponto, eu já até comentei aqui com você, né? É você começar pequeno, tá? Porque começar pequeno, você se coloca em movimento agora, tá? E quando você se coloca em movimento na direção correta, você começa a colher resultados. E isso te motiva e você vai fazendo mais. E você se mantém no processo, tá bom? Mantenha um ritmo que você consiga sustentar. E nada adianta você começar aqui a todo vapor e não conseguir manter isso a longo prazo, tá? Então mantenha um ritmo que você consiga sustentar. Lembra? Entenda a sua realidade, entenda o seu cenário hoje, tá bom?
E se escorregou, volta o mais rápido possível, né? Não é porque você não fez um dia, né? Não é porque você estava vindo certinho ali na dieta, final de semana você saiu, na segunda você vai deixar para lá. Não, volta, não tem problema, volta o mais rápido possível. É você não dar chance, né, para o mau hábito, não tem problema. Então, esses 3 pontos aqui são incríveis, tá? Para você realmente aí ser mais consistente na sua execução. Então, o que aqui eu quero que vocês levem, né, para vocês? Porque o segredo é você começar pequeno, estimular o progresso e comemorar as pequenas vitórias, tá? Começar pequeno é o que eu falei, permite que você comece agora. Jogar o jogo do progresso faz com que você queira fazer mais, né? Isso te motiva a continuar no processo. E comemorar as pequenas vitórias não é para você deixar para comemorar só quando chegar lá no final da meta, não. Lembra que a gente falou da meta de ganhar mais dinheiro dentro de 7 meses? Não, você pode se dar umas pequenas vitórias, né? À medida que você vai vendo que você está avançando nesse caminho. É a mesma coisa, né? Você trabalha com vendas, por exemplo, né? Muitas vezes você vai deixar para comemorar só quando faz a venda e quando você consegue uma reunião com aquele cliente, quando você consegue falar com o cliente diz que quer. Então, assim, tem que comemorar cada etapa, né? A ligação, marcar uma reunião. Então, assim, tudo isso de você comemorar essas pequenas vitórias é importante porque o nosso cérebro, ele é um detector de recompensas. Então, ele gosta, tá? Quando ele percebe que ele está ganhando algo. Então, ele vai te motivar também a fazer mais. E, minha gente, as micrometas, né, que eu falei aqui, elas são interessantes para o quê? Para criar hábitos, né? E ativar as pessoas, chamar a pessoa para o movimento, tá bom? O que é que você precisa fazer mensalmente para atingir essa meta? Então, a gente falou da meta que você tem hoje, tá? Entendi, Carla. Já entendi. Eu tenho uma meta, eu tenho um plano, mas agora você vai destrinchar. O que é que você precisa fazer mensalmente para atingir essa meta? O que é que você precisa fazer semanalmente para atingir essa meta? O que é que você precisa fazer diariamente para atingir essa meta? Então, percebe que você tem que realmente destrinchar cada vez mais, de modo a você inserir essa meta na sua rotina. E aí não tem mais desculpa para você não executar, porque você vai ter blocos de tempo destinado para fazer aquele projeto, entendeu? E, claro, né, trabalhando de forma focada. Então, quanto mais claras, né, essas ações estiverem na sua rotina, sendo inseridas de forma estratégica, com horários predefinidos para trabalhar nesses projetos, dificilmente você vai deixar de fazer o que tem que ser feito, pois você criou uma rotina para executar o que você planejou. Então, lembra aqui que eu falei da questão de você ter mais dinheiro? Então, a questão de você querer arrumar um emprego, você ter um tempo ali para você se candidatar a novas vagas, por exemplo. Então, separa isso de forma estratégica na sua semana, né? Um tempo para isso. Não abre margem para você não fazer isso, tá bom? Então, isso é importante, minha gente, que as ações que vocês têm, né, para poder atingir as suas metas, vocês realmente quebrem ela em tarefas cada vez menores, para não abrir margem para o que deve ser feito ali todos os dias e que vai fazer com que você cumpra, tá? Tire esse plano aí do papel. E aí, aqui, 4 passos para você executar de forma intencional, né? Ah, Carla, eu entendi agora. O que é que eu posso fazer para blindar isso, né? Da minha rotina, do meu dia a dia, para realmente trabalhar com menos esforço, né? Trabalhar realmente de forma ali a remover obstáculos e tornar a minha execução mais fácil. Então, é importante que você defina e reconheça as suas prioridades, tá? Isso é muito importante, porque assim, quem não tem agenda, minha gente, acaba virando a agenda dos outros, né? Então é importante que você defina quais são as suas prioridades, né? Por onde você tem que começar as suas tarefas no dia. É importante você eliminar o que. Bacana, Diego, realmente. É importante você eliminar o que suga a sua energia, né? E o seu tempo hoje, eliminar o que não faz mais sentido para você, tá? E aí vem eliminar distrações, né? Eliminar excesso de informações, né? Eu vejo que muitas vezes você segue pessoas no Instagram que você está consumindo um conteúdo que muitas vezes você nem precisa para o momento, tá? O que é que você de fato precisa para a sua vida hoje? Então pensa, né? Por quê? Porque quanto mais informações põe na cabeça de vocês, menos
decisão e menos sentido. Quanto mais informações, isso acarreta uma paralisia decisória e a gente executa menos e vai para ação ainda menos, tá bom? Outro ponto, desmembrar tarefas maiores em tarefas menores e gerenciáveis na sua rotina, né? Então é importante o quê? Você pegar uma tarefa, né, maior, como eu falei aqui para você, e fazer com que essa tarefa, quebrar essa tarefa cada vez de forma bem pequena, para que você, tipo assim, seja tão fácil que você não abra margem para você nem começar ela, tá? Então tem que ser assim mesmo no começo para você se colocar em movimento e ter uma rotina para executar, né? Que é o que eu falei aqui com vocês até agora, tá bom? Então, assim, qual que é uma pequena ação que você já pode implementar imediatamente, né? Então, assim, lembra que eu falei da questão do que você pode fazer em relação àqueles 2 pontos lá, né? Do como você pegar aquele plano de ação e tornar ele realidade. Então, assim, que tal, né? Se você quer um aumento do seu salário, você já agendar uma reunião para conversar com seu chefe, né? Que tal, né? Parar desse medo e entender e conversar com seu chefe. O que é que eu preciso aqui para ter um aumento nesse salário, né? Ou então já reservar uma data aí na sua agenda para colocar no papel algumas ideias sobre novos produtos ou serviços. Marca uma data em uma reunião com você mesmo, tá? Onde você vai desmembrar ali o como, né? O que é que você precisa fazer para atingir essa meta. É muito estimulante, Vinícius, e isso faz com que você continue, tá? No processo. E é importante, isso precisa ser trabalhado de forma estratégica para que você consiga sustentar um ritmo a longo prazo, tá? E é o que faz muitas pessoas desistirem, né? Elas não veem o progresso, então acaba deixando para lá e se frustrando, tá? Então aqui, minha gente, recapitulando, né, o que eu falei até agora, falei um bocado de coisa, mas vamos fazer um resumo aqui para você. Vamos lá, né? Falei aqui, mapa da execução em 30 dias. Então, o que é que você vai fazer aqui na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta semana, tá? Quero que vocês se coloquem em ação. Primeiro ponto, a gente falou aqui do quê? De você despertar, né? Lembra? De você ter mais clareza do seu problema hoje. Então, eu quero que você reflita sobre aquelas perguntas que eu trouxe, né? Entender o que é que mais te incomoda hoje, entender aonde você quer chegar, o cenário que você se imagina, para você ter clareza do seu problema, tá? Então, reflita sobre isso. Percebe aqui que eu vou quebrar tarefas maiores em tarefas menores para vocês executarem, tá? Semana 2, eu quero que vocês trabalhem a questão da mentalidade organizada, defina a sua meta de forma específica e detalhe passo a passo o que precisa ser feito para alcançar o seu plano de execução, tá bom? Na semana 3, eu quero que vocês executem de forma intencional. Eu falei aqui 4 passos para você executar a sua meta de forma intencional. Definir prioridades, eliminar o que não é mais essencial para você hoje, desmembrar uma tarefa maior e quebrar em tarefas menores e ter uma rotina para executar, encaixar essas tarefas no seu dia a dia. E por último, né, na última semana, você vai fazer revisões diárias, né? Para você verificar o andamento dessas metas, tá? É bacana você entender, né? Se essa meta está te levando, você está atingindo, bacana. Se não está atingindo, fazer revisão, revisões diárias, revisões semanais, revisões mensais. Carla, por que tanta revisão, minha gente? Porque vocês têm que checar, né? Tem que checar se o que você está fazendo está levando você para a direção certa, né? Senão, quanto tempo você vai ficar ali numa coisa que nem está te dando resultado, né? Você está só gastando o seu tempo, né? Direcionando o seu esforço, sua energia para o caminho que não é aquele, tá certo? Então, assim, 4 pontos aqui, tá? Semana 1, despertar. Semana 2, mentalidade organizada. Semana 3, execução intencional. Semana 4, refinamento da sua execução, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. E aí, eu trago para você aqui, né? Na prática, como é que você pode despertar, tá? Isso aqui foi até um depoimento de uma mentorada minha, né? Que a partir do momento que ela teve mais clareza do que ela precisava fazer ali na rotina dela, ela teve o quê? Ela conseguiu sair da sobrecarga de trabalho,
melhorou a qualidade de vida, tempo com os filhos. Então, assim, é sobre você conhecer, ó, ela tá até aqui, ó, tá vendo? É sobre você conhecer e ter clareza do seu problema, tá? Quando você desperta, né? Quando você sai desse piloto automático, você começa a conquistar coisas que você nem imagina, né, Júcia? A Júcia pode falar aí melhor que eu, tá bom? Outro ponto, mentalidade organizada. Né? Aqui a Bárbara, outra mentorada, ela falou: confesso, achava impossível, mas não foi. Foi chamar a Carlinha, isso se descomplicou. Você trouxe a mim mais de mim mesma. Né? Você adequou a minha rotina a mim. Uma conquista aqui foi, com as tarefas definidas em blocos, entendi que posso ter qualquer projeto e objetivo. Então, lembra aqui que eu falei de um plano de ação simples e claro para você executar, né? Então, a partir do momento que você tem clareza do que você precisa fazer no seu dia a dia, ali, você fica com muito mais tranquilidade, né? Então você não vai ser só aquele projeto que você vai conseguir estruturar para realizar. É qualquer coisa, tá? É qualquer objetivo, qualquer projeto que você vai ter, né? E ela falou: conseguimos seguir o plano alimentar da nutricionista. Meu marido emagreceu 3 quilos e eu mantive o peso como era o objetivo. Porque muitas vezes, minha gente, às vezes você quer seguir a dieta do nutricionista, mas como é que você vai inserir isso na rotina? A dieta do nutricionista. Você tem que ter planejamento alimentar, você tem que ter dia para fazer sua listinha de compras no mercado, você tem que ter o dia que você vai comprar as coisas, você tem que ter o momento que você vai guardar as coisas, você tem que ter justamente, se você cozinha em casa, né, prepara suas marmitas, ou se você delega, não sei, você tem que ter um momento para preparar suas marmitas da semana, né? Então, tudo isso é um planejamento alimentar, isso é organização, tá? Para fazer com que aquele seu sonho, né, de, sei lá, emagrecer 2, 3 quilos, não sei, se torne realidade. Você precisa de organização, tá bom? E o terceiro ponto aqui, execução intencional, né? Então, aqui foi justamente a Cíntia, né? Ela falou: Carla, se eu fosse esperar 1 hora para fazer academia, ter 1 hora de aeróbico, eu iria ficar meses sem fazer cardio. Então, se ela tinha 15 a 20 minutos por dia, por que ela não podia aproveitar aquele tempo, tá? E eu vejo tantas pessoas aqui deixando de cuidar da saúde, né? Deixando para depois e procrastinando isso porque não tem o tempo perfeito. Você não tem 15 minutos hoje? Sério, eu tenho certeza que você passa muito mais que 15 minutos no celular hoje, ali no Instagram, rede social. Então, assim, você não pode pegar esses 15 minutos e destinar para a tua saúde, para cuidar de você, né? É um dos pontos que eu trabalho bastante para você criar uma rotina que potencializa. É você cuidar do essencial, você cuidar de você, da sua saúde, cuidar da sua energia. Como é que você precisa estar bem para você fazer as atividades que você precisa dar conta no seu dia, tá bom? Então, aqui é para mostrar para vocês que não existe cenário perfeito, tá, minha gente? Então, assim, não dá para fazer nada disso se você não despertar, né, que eu falei aqui para você hoje, você ter mais clareza do que você procrastina hoje, para onde você deve direcionar os seus esforços nesse momento. Não dá para fazer nada disso se você não tiver uma mentalidade organizada, você precisa estruturar um plano, lembra? Eu falei aqui, simples e claro, e ter uma rotina para você executar e que potencialize os seus resultados, é o que vai possibilitar fazer o que deve ser feito todos os dias. E você precisa também executar de forma intencional, né? Você precisa aprender a remover obstáculos para que a sua execução seja estratégica, né? Dessa forma você faz menos, porém melhor. Né? O Vinícius falou: pequenos progressos, grandes resultados. É justamente, esse é o meu lema, Vinícius. E aí, minha gente, agora que eu detalhei tudo para você, vou te explicar aqui como é que eu posso, né, se fizer sentido para você, pessoalmente te ajudar a implementar essa estratégia, tá? Esse plano, né, que eu detalhei aqui para você, esses 3 passos simples, tá bom? Eu tenho uma mentoria hoje, uma das mentorias, né, que é a formação de executores. E claro, ela tem uma meta, né? A gente trabalha com metas. E a meta dela é justamente ajudar você a eliminar a procrastinação e a falta de foco através de metas, organização produtiva e através do cuidado com o seu tempo. Em 30 dias, tá? Aqui tem prazo. Então, em 30 dias, que é justamente aí para a gente atingir essa meta. E aí, lembra que lá no começo eu falei de 3 perfis, né? Como é que eu posso ajudar cada um desses perfis? Os que já têm consistência na sua execução
e querem melhorar esse desempenho, eu vou te ajudar a fazer menos, porém melhor, tá? Vou ajudar você hoje a otimizar os seus processos, para que você ganhe mais tempo e elimine o retrabalho, tá? Os que até começam a executar com todo o gás, mas no meio do caminho acaba parando, eu vou mostrar como analisar o que você errou, onde poderia ter feito ajustes, né, para poder manter aquele ritmo a longo prazo. E como você pode implementar novamente uma forma para que você consiga sustentar isso por mais tempo, tá bom? E a Carla é aqueles que nem começam a executar e nem sabe por onde começar. Não se preocupa. Tem um passo a passo simples e seguro para que você pare de adiar o que deve ser feito e passe a realizar. E começando da forma certa, tá bom? Então, Carla, gostei, mas como, né? Que eu vou fazer isso? Através de conhecimento, orientação imediata, feedback das implementações e bônus especiais, tá bom? Primeiro, minha gente, quando você entra na formação, você tem acesso imediato ao meu método, tá? O método aí para você eliminar a procrastinação e a falta de foco, através dos pilares que eu detalhei aqui para vocês: despertar, execução intencional e mentalidade organizada. Tá bom? Aqui um pouco mais, né, de dentro da plataforma, com as aulas, vocês vão perceber que são poucas aulas, né? Porque eu sou direto ao ponto. Então, aqui é a objetividade realmente para você assistir e já colocar em prática. Eu não quero ninguém aqui procrastinando, tá? Assistir às aulas, né? Outro ponto, orientação imediata. Então, a partir do momento que você entra, vai receber um formulário no qual eu vou entender mais sobre você e as suas metas hoje, tá bom? Então, você vai ter o meu direcionamento pessoal aí para você parar de adiar o que tem que ser feito e começar a realizar. Feedback das implementações. A gente vai ter 4 encontros ao vivo, em grupo, para feedback e orientação. E aqui está alguns dos temas que a gente vai trabalhar e discutir ao longo, né, desses encontros. Que tipo de procrastinador você é? Né? Então, você lembra que eu falei aqui que todo mundo procrastina? Eu procrastino também, minha gente, só que eu procrastino as tarefas certas, né? A gente não pode procrastinar nossas tarefas ouro, tá bom? Nossas prioridades. Que tipo de procrastinador você é? Quando você tem clareza do procrastinador que você é, quando ele aparece, você manda ele para longe, entendeu? Então é aqui que a gente vai começar a ter mais essa clareza, mandar a procrastinação para longe. A gente vai trabalhar 4 pilares da antiprocrastinação, tá bom? Para vocês começarem a executar de forma intencional. Execução imediata, então aqui vocês vão ter minha ajuda pessoal para construir o plano de ação de vocês, tá? Para poder justamente executar de forma estratégica no seu dia a dia e produzir mais com menos esforço, né? Então a gente aqui vai também otimizar alguns processos diários hoje que vocês têm, né? E que a gente pode otimizar, pode fazer listas, checklists, enfim, várias coisas para poder você ganhar tempo e eliminar retrabalho, tá bom? E alguns bônus especiais também que eu preparei para vocês, né? Então você vai ter um bônus que é 5 passos para criar uma rotina que potencialize. Essa aula vai ser comigo, né? Então a rotina é uma das ferramentas mais poderosas para você preservar o essencial, você remover distrações, tá bom? O segundo bônus vai ser uma aula com a psicóloga, minha gente, a Thaís Pontes, né? Uma psicóloga com foco em ansiedade, medo, insegurança. Então você vai aprender a dominar os seus pensamentos e emoções e evitar a procrastinação, tá bom? E o bônus 3 é justamente um treinamento de meditação e foco com a professora de yoga e meditação, a Thaís, né? E o bacana aqui é porque realmente eu quero que vocês comecem a treinar cada vez mais o foco para prestar atenção no aqui e agora, né? Viver o agora, viver o presente. Então, assim, vai ser incrível isso aqui porque é um modo ainda mais de você melhorar ali na questão da execução intencional, tá bom? E aí eu trouxe um bônus, né? Para quem quiser entrar na formação agora, tá? Durante a transmissão, quem, Carla, gostei, já quero, né? Então também vai ter um e-book, que é um e-book que eu só libero para as minhas mentoradas de Potencializa, que são quem fica comigo mais tempo, tá? 3 meses de acompanhamento, que é Crie Bons Hábitos e Elimine Hábitos Ruins. Então, assim, é um e-book que está bem detalhado, né? Aqui tem até um feedback de uma aluna que ela falou, né? Eu gostei porque é simples de entender o objetivo, te ajuda a tomar uma ação naquilo que você busca, tá? Bons hábitos, minha gente. Então é isso. Carla, Márcia, e aí? Mas quando é que começa, né? Quando é que começa?
imediatamente, minha gente. Você pode começar agora, tá? É só você realmente tomar a decisão de ser um executor, né? De você estar aqui na formação. Então, quando você entra, você já recebe o curso base, tá? Como eu falei aqui para você, com método completo. Recebe também um formulário, Me Ajude a Te Ajudar, como eu já falei aqui para você, né? Sobre você e suas metas. Já começa o acompanhamento, né? Porque você envia as perguntas e recebe em áudio lá via WhatsApp. E acompanhamento estendido começa já, né? Porque as 4 semanas de mentoria começa a contar no momento que começarem os ao vivos. Então, eu vou começar os ao vivos ali na segunda quinzena de abril. Então, se você entrar agora, você vai ter muito mais que 30 dias comigo de acompanhamento, tá bom? E quanto é que custa tudo isso, Carla? Tudo isso que eu falei aqui. Não, hoje para você, o investimento disso é R$ 1.994, tá? Mas hoje eu preparei uma oferta especial aqui para você que está comigo, tá ao vivo, que teve um tempinho ali, né, para separar, para estar aqui nessa reunião, aprender mais. Eu sei que você realmente quer tirar esse seu plano do papel e começar a colocar ele em realidade. Então, ele não tá um 994, tá, minha gente? Hoje eu preparei uma oferta para vocês. Ele está saindo 994 ou 12 vezes de R$ 96,80 no cartão. Ou se você fizer umas contas aí ainda, né? Quiser detalhar mais, se você dividir o 994 por 30, né? Tá saindo aí R$ 3,33 por dia, tá? Com tudo isso que eu falei aqui até agora. Então, eu vou até liberar o link para você, né? Se você quiser já entrar, já decidir, Carla, gostei, né? Fez sentido para mim. Vou pedir para o suporte liberar para vocês o link, né? Da página, para você já poder ter acesso. Ou não, Carla, ainda ficou alguma dúvida? Eu quero conversar um pouco mais, talvez uma forma de pagamento, né? Metade no Pix, metade, enfim, cartão, também é super possível, né? Aqui a gente flexibilizar. Então, também vou estar deixando aí o contato do suporte, tá, minha gente? Para vocês estarem conversando. E assim, se fez sentido para você, pelo menos dá um oi lá, para você garantir todos esses bônus que eu falei para você até aqui, tá bom? E qual que são os próximos passos, Carla? Fazer a sua inscrição e já receber o acesso imediato à biblioteca da mentoria, né? Responder o formulário para que você já possa executar imediatamente, tá? E conversar com a equipe para te colocar no grupo de mentorados, né? Que você só entra depois que você passa pelo onboarding, tá? Para eu entender o seu formulário sobre você, suas metas. E lá você vai receber o cronograma dos nossos encontros ao vivo e o formulário de implementação, né? Porque à medida que você for tendo dúvidas durante a execução dessas ações, que vão surgir muitas, né? A gente tem um formuláriozinho também para você estar direcionando as dúvidas por lá, tá bom, minha gente? E, Carla, como é que vai ser a experiência na formação de executores? Potencial de execução imediata, tá? Lembra que eu falei que vocês vão ter acesso ao método completo? Então, é para ter o acesso e já começar a executar, já começar a aplicar. Construção individual do seu plano de ação. Então, eu, pessoalmente, vou dar sugestões, né, no seu plano de ação para você executar e começar a executar da forma correta, tá? 4 encontros ao vivo, como eu já falei aqui, né, em grupo para feedback e orientação. E outra coisa importante, tá? Ambiente intencional. Porque vocês vão estar junto de outras pessoas que querem a mesma coisa que vocês, que querem tirar projetos do papel e começar a executar. E, minha gente, se tem uma coisa que é poderosa, é o ambiente, né? E melhor que nada é a gente estar com pessoas que estão com foco na solução, tá? E não no problema. Então, você percebe, né? A energia aqui, é a energia para a gente executar, realizar e mão na massa, tá bom? Então, seguindo a metodologia, o passo a passo que eu falei, despertar, mentalidade organizada e execução intencional, né? Como eu detalhei para você. Agora, minha gente, vocês tiveram a visão, né, do meu método para parar de adiar e passar a realizar. Tá começando agora mesmo, com processos claros, né? Com começo, meio e fim. Você pode fazer 3 coisas com esse conhecimento, tá? Você pode colocar mais dinheiro no seu bolso por tirar os seus projetos do papel e tornar eles realidade. Você pode administrar melhor sua vida pessoal e profissional, né? Administrá-las com bem-estar e trabalhar de forma mais inteligente, fazendo menos, porém melhor, tá bom? Ou todas as opções, se você preferir. Ah, Carla, em quanto tempo que eu vou conseguir aprender tudo isso?
Sua primeira meta aqui comigo é aprender o mínimo necessário para gerar o seu primeiro resultado, tá? Algumas pessoas conseguem isso em semanas, outras podem levar meses. Depende do seu tempo de dedicação diária, né? Também tem isso. Lembra que eu falei aqui? Nem todo mundo vai sair daqui realizando, né? Vocês vão ter acesso ao plano, mas cabe a você executar, colocar a mão na massa para tornar isso realidade. E uma coisa, minha gente, que eu preparei para vocês não têm noção, nesse curso base, vocês vão ter um plano de estudo, tá? No método, né? Todo baseado no meu método para você não procrastinar. Eu não quero que vocês recebam um material que vocês precisam consumir aquele conteúdo para agregar ainda mais, né? No que você vai precisar fazer ali todos os dias. Então, você vai ter um plano que você vai receber com o que você precisa assistir dia após dia, incluindo exercícios práticos, tá? Que eu trouxe na formação. E você vai concluir a formação de executores em 10 dias com esse plano, tá? Então, eu preparei baseado em mini hábitos, micrometas, então super possível para você realizar. Menos de 20 minutos por dia você vai precisar separar para poder executar esse plano, tá bom? E qual a garantia, Carla, que eu tenho que conseguir, que eu vou conseguir colocar tudo em prática, né? Triplação. Conhecimento, orientação e feedback nas implementações, tá bom? E qual o grande diferencial da formação de executores? Potencial de execução imediata, como eu falei para você. Eu não quero que você deixe a procrastinação tomar conta da sua vida, tá bom, minha gente? E só para recapitular aqui, né, que já estamos chegando no final, como eu falei para vocês, eu comecei do absoluto zero, vocês viram de onde eu vim, eu comecei a empreender, deixei o CLT, né, e prestei consultorias, comecei fazendo consultorias, mentorias 1 a 1, criei os meus próprios produtos, né, a formação de executores e o Potencializa, e nesse momento eu entendi que quando você adia, né, quanto mais você deixa para depois as coisas, você está atuando contra os seus melhores interesses, né? Contra o que realmente está latente aí dentro de você, né, que você quer parar de adiar e começar a realizar, tá bom? E os seus objetivos não podem ser parados pela procrastinação, tá certo, minha gente? Eu não sei onde você estava há 4 anos atrás, né? Mas eu estava exatamente aqui, tá bom? Eu estava como CLT, né? Eu estava numa empresa que eu não estava infeliz, que eu estava infeliz, né? Não tinha qualidade de vida, não tinha liberdade de tempo e decidi pedir demissão, né? Foi difícil, foi, tive medo, tive. Quando eu fui pedir demissão, eu ia, voltava, mas teve um dia que eu fui e tomei a decisão, né? Mas isso foi muito importante porque, né? Hoje eu entendi como foi que eu tirei esse projeto do papel e tornei ele realidade. E é justamente isso que eu quero ajudar você, tá? Tudo isso hoje, como eu falei para você, não por 1.994, mas por 994, tá? Ou 12 vezes de 96,80 no cartão, minha gente. E é isso, o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas sim com o futuro de decisões presentes. E eu vou te ajudar a planejar, trazendo o futuro para o presente, para que você possa agir no agora, tá certo? Então é isso, né? Quero saber quem ficou comigo até o final, o que é que acharam, né? Se gostaram, fez sentido, né? Me conta, minha gente, valeu a pena ter ficado até aqui? Vocês vão começar a colocar em prática, né, o que a gente conversou. E também, né, quem já tomou a decisão de entrar na formação de executores, já seja muito bem-vindo, tá? Espero você do lado de cá, né? E que é aquilo, como eu falei, quem tá com alguma dúvida, né, aqui estão os links, tá? Tanto dado suporte para conversar, né, diretamente com o suporte em relação a alguma dúvida que tenha ficado e também a página, né, da formação, se você quiser entrar diretamente, tá, minha gente? É isso, né? Como tá tranquilo, então é isso. Vejo vocês em breve, tá bom?